Cristina Serra, Chico Sá aqui, vamos chamar o pré-candidato Leonardo Péricles, pré-candidato pelo Partido Unidade Popular pelo Socialismo. Eu te agradeço demais pela presença aqui no programa. O Leonardo Péricles, que tem 40 anos, é um dos dois únicos pré-candidatos negros à presidência da República. O UP é o partido mais novo do país, registrado em dezembro de 2019. Leonardo, que nasceu em Belo Horizonte, mora numa ocupação urbana e é coordenador do MLB, não confundam com MBL, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Bom dia, Leonardo. Beleza, Eduardo, Chico, bom dia. Bom dia a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Queria dizer que é uma alegria muito grande, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu sou pré-candidato à presidência da República, como foi apresentado aí pela Unidade Popular, esse mais novo partido do Brasil, foi registrado pegando assinatura em rua, praça, vila, favela, só com liderança popular como eu, jovens, mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, sem ter nenhum parlamentar no Brasil, sem contar com nenhuma máquina, inclusive negando dinheiro de grandes empresários. E nós somos o único, inclusive, partido que se registrou sobre essa nova legislação. Queria ressaltar que até esse presidente fascista tentou, inclusive com apoio de grandes empresários, com toda uma máquina, com muito parlamentar, e deram com os burros na água. E nós fizemos algo que estava dito que era impossível, e fizemos. Isso nos credencia para lançar essa pré-candidatura à presidência da República. Inclusive, quero ressaltar que tem 92 anos que o último homem trabalhador de periferia foi candidato à presidência da República, que foi o Minervino Oliveira, 1930, pelo Bloco Operário Camponês. Tamanho é o peso do racismo hoje no país. E de lá para cá se conta nos dedos de uma mão aos outros negros, que teve Marina, tem Vera, enfim, são raríssimos negros que ocuparam esse espaço disputando a presidência da República. Então, quando vocês me dão esse espaço para falar aqui, é de extrema importância, ainda mais sobre essa legislação extremamente autoritária, restritiva, que é a cláusula de barreira, e esses limites que estão impostos, que contrariam, inclusive, a nossa Constituição, nesse momento golpista, né, de ameaças às liberdades democráticas já falhas e limitadas que nós temos no país. Cristina, vamos começar com você, depois para o Chico. Eu hoje fui um ditador como Lira e não deixei o Chico falar aquela hora. Eu já estou me sentindo completamente culpado aqui. Aquela última pergunta, que foi a melhor de todas para mim, que eu interrompi. Então é Cristina e depois o Chico. Vamos lá. Bom, Leonardo, prazer te receber aqui. E é importante para a gente entender melhor a proposta do partido, né? Eu vejo que você traz a questão do racismo com uma centralidade que, de fato, o assunto precisa, né? E já te dou os parabéns pela constituição do partido, porque a gente sabe como é difícil, de fato, formar um partido nessa conjuntura toda, né? De fato, uma façanha, né? Eu queria, então, que você falasse um pouco mais para a gente dessa questão central, que é o racismo no Brasil, e que você traz, né, no partido, mas queria agregar logo uma outra pergunta, que é o seguinte: a gente vive num momento de muitas agressões contra a classe trabalhadora, né, e vê ao mesmo tempo uma dificuldade dos trabalhadores reagirem a isso, né, em termos de mobilização, eu estou falando, né, diante de tudo, de todos os desmandos que a gente vê, era para a gente ter as ruas do Brasil cheias de manifestações, de mobilizações de trabalhadores. E aí eu queria a sua avaliação, por que está tão difícil levar o trabalhador para a rua para protestar contra essa situação que nós estamos vivendo de desemprego, fome, inflação? Cristina, sua pergunta é ótima. Antes eu queria te pedir desculpa que eu saudei o Chico e o Eduardo e não te saudei. Então, registrar isso aqui. Olha, eu queria começar por uma questão muito séria que nós avaliamos, que é essa necessidade que muita gente está vendo no país de derrotar de imediato o governo Bolsonaro. E eu quero contextualizar isso para te responder, Cristina, porque qual que é a situação? Nós somos daquele setor que considera que o Bolsonaro não é ser derrotado no primeiro turno, ele já tinha que ter sido derrubado no ano passado.
Nós somos do setor, a Unidade Popular foi um dos partidos, se não o principal, que mais tensionou o conjunto da esquerda no Brasil para retomar as manifestações em 2020 e 2021, mesmo debaixo da pandemia, entendendo que o vetor central da pandemia não era o vírus, era o Bolsonaro. Veja as milhares de vítimas que nós tivemos, fartas provas estão na CPI da Covid para mostrar isso. Só tem que houve manifestações pujantes, inclusive fez um ano que retomou as manifestações, aquele 29 de maio, foi um momento extremamente importante. Inclusive, essas manifestações influíram diretamente na conjuntura do Brasil do ano passado, foram fundamentais para desgastar ainda mais o governo, colocar em xeque as políticas que estavam sendo implementadas ou não implementadas no período da pandemia, ressaltou-se a fome, a miséria, começou-se mobilizações de alguns milhares, nós levamos alguns milhões para a rua, no total das mobilizações. No entanto, alguns setores, infelizmente, no campo, que se colocam no campo da esquerda, que basicamente só acreditam no processo institucional, e não que eu não acredite, eu quero desenvolver isso aqui, mas que joga o peso só para o processo eleitoral, que eu acho que isso é um erro grave, histórico no Brasil, inclusive tiveram peso para poder segurar as manifestações e jogar tudo para o processo eleitoral desse ano. Isso nós consideramos que foi um dos gravíssimos erros que nós tivemos, porque essa turma nazi-fascista que está na base desse governo Bolsonaro está na ofensiva. Eles não abandonam as ruas, eles não menosprezam o peso que tem de mobilizar e disputar o povo. E falo isso, Cristina, porque nós somos daqueles, inclusive, que achamos que tem que derrotar o Bolsonaro no primeiro turno. Inclusive, e 2 projetos de esquerda para o segundo turno. Por exemplo, esse aqui, radical, que resgata as bandeiras históricas da esquerda, e o Lula. Podemos ir os 2 para o segundo turno e vamos ver qual é o melhor projeto para o Brasil. Vão disputar os eleitores do Bolsonaro, até porque eles não são, em grande maioria, fascistas. São trabalhadores e trabalhadoras, povo brasileiro. Tem que ser disputado. Agora, lembremos, nós vivemos uma ameaça golpista. Eles não têm o peso ainda para fazer, mas tentam, disputam permanentemente. E eu queria dizer que um presidente que cometeu os crimes de responsabilidade que o Bolsonaro cometeu, em qualquer país sério do mundo, ele estaria na cadeia. E ele não está. Essa é uma questão muito séria para a gente poder pensar. E quero ressaltar mais uma questão. Por que não está? Esses generais apontam baionetas para o STF e para o Congresso Nacional. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Isso são ameaças permanentes, somadas às chacinas, portanto, do racismo enorme que nós temos no Brasil, mas lembremos por que elas acontecem. Para impor terror para a periferia, para poder impor medo para essas massas que passam fome no Brasil, estão desempregadas, não se revoltar, porque nós temos que ressaltar isso também. Isso não é à toa que está acontecendo, né? Os assassinatos, o requinte de crueldade que eles usam, as técnicas nazifascistas. E quero acrescentar, nós estamos vivendo uma situação, né? O que pode quebrar essa ameaça golpista? Se não o povo na rua. Eu não estou falando nenhuma novidade. Meus queridos, olhemos para a história no Brasil. Ela é recheada de golpes institucionais e golpes militares. Não é só a quartelada lá. O tanto de golpe institucional que já aconteceu nessa história, pega a própria proclamação da República, pega o final do Estado Novo, que já era uma ditadura, o final é um golpe institucional. Pegamos o que levou ao assassinato do ex-presidente Getúlio Vargas. Lembremos em 61, 62, aquele golpe para colocar o parlamentarismo, para poder tentar impedir o João Goulart de assumir. Inclusive, o golpe militar só não acontece ali porque tem a resistência do Brizola, a grande campanha da legalidade que aconteceu. E, meus queridos, eu gostei muito que vocês ressaltassem aqui o que aconteceu com o Glauber Braga, deputado, porque o Arthur Lira caçou a fala de um deputado eleito pelo povo. Isso são absurdos, isso são surtos de exceção que estão acontecendo, que vão acabando virando regra. E queria dizer, Forças Armadas fiscalizar processo eleitoral, aonde está previsto isso na Constituição, são 3 poderes. Os militares têm que ficar no lugar deles. Nós temos que lembrar, eu quero ressaltar uma questão,
que, quando acabou a ditadura, as leis que mantêm a polícia militar como é, que mantêm a polícia civil como é, que mantém esse Estado militarizado como está, nenhum governo pós-ditadura teve coragem de ir para cima e fazer o que tinha que ser feito. Por exemplo, punir os torturadores. Eu não estou falando aqui de revanchismo. É muito importante essa pauta, e isso é uma das pautas centrais que nós defendemos. O Brasil é o único país da América do Sul que não fez a chamada justiça de transição. Será que eu estou falando uma coisa absurda assim? Eu fico absurdado como setores da esquerda subestimam esse processo. Como que não observam que na hora da ofensiva nós vivemos 2002, 2003, 2004, 2005. Se aquilo não era correlação de força, e justiça de transição é o quê? Punir, responsabilizar, tirar esses generais que fazem apologia à tortura, rever o projeto de formação das Forças Armadas aqui no Brasil, desmilitarizar as polícias. E se não faz isso, o que acontece? Nosso povo negro, pobre, de periferia, continua sofrendo genocídio. Eu estou falando de uma ocupação, eu moro numa ocupação urbana em Belo Horizonte. O modo de operar na favela, na região aqui do Estado, é chutar a porta das pessoas, a polícia, e entrar na casa das pessoas. É uma exceção que nunca acabou desde a ditadura. Então, eu estou ressaltando que as dificuldades elas passam por aí. E nós esperamos, Cristina, uma questão fundamental. A esquerda não pode se pautar no possível. Eu quero ressaltar aqui, recentemente, o professor Vladimir Safatler vem fazendo textos maravilhosos, e ele ressaltou isso. Nós não podemos, e eu concordo plenamente, nós não podemos nos pautar, por exemplo, pesquisa eleitoral ajuda, mas eu quero lembrar o Chile. No Chile, está vivendo uma Assembleia Nacional Constituinte. Nenhuma pesquisa nesse mundo podia pensar, cogitar que aquele povo indo aos milhões para as ruas ia mudar a correlação de força daquela forma. Que a direita tem menos de um terço das cadeiras. O que foi possível aquilo? O povo aos milhões nas ruas. A esquerda real, efetiva, ela precisa apostar nisso no Brasil. Se a gente não fizer isso, corre o risco de ganhar e não levar, corre o risco de assumir e viver aquele terrorismo que vivemos durante o período do governo da Dilma. E lembrando, esses golpistas estão no Congresso Nacional, estão até numa chapa, o Alckmin é um deles. Né? Lembremos disso. Quem são essas classes dominantes aqui no Brasil? Leonardo, eu acho que você faz um diagnóstico muito preciso, não só da história do Brasil, mas como também, né, do momento que a gente está vivendo, das circunstâncias, e justamente em função disso tudo, né, claramente você está falando, está embutido também aí na tua análise, essa situação de violência na campanha eleitoral que está se configurando, né? Já está acontecendo de uma certa forma. Eu te pergunto o seguinte, como enfrentar essa violência da campanha eleitoral, né? Certamente, eu não tenho a menor dúvida que vai ser a campanha eleitoral mais violenta que nós já tivemos no Brasil. Como enfrentar, como resistir a isso? Leonardo, perdão aqui, às vezes eu leio Léo Péricles aqui, aí eu emendei no Léo. Leonardo, só juntar com uma pergunta do Chico para a gente poder aproveitar o tempo aqui e todo mundo poder fazer uma pergunta para o pré-candidato. Chico. Boa, Edu. Tá bom. Leonardo, primeiro, parabéns pela tua história ligada aos movimentos populares. Você sempre está ali na linha de frente em BH. Parabéns pela candidatura. Você tocou num ponto que até o Mano Brown já tinha tocado na eleição anterior, que a esquerda às vezes esquece de disputar o voto bolsonarista. Como você, com sua habilidade e com seu enfrentamento aí diário, você não está na luta de hoje, como você chega para um eleitor do Bolsonaro e trata ali um diálogo, tenta convencê-lo? Eu queria entender essa bela experiência humana, porque às vezes a gente se pega desistindo desse eleitor. Como é que você faz isso na prática, ali no dia a dia, meu caro? Tá bom. Olha, vou começar por essa, Chico. O seguinte, não tem mágica, né? Eu acho que uma questão fundamental para a esquerda é o trabalho de base. Aquele velho e bom trabalho de formiguinha, é o pisar no barro, é o dialogar com as pessoas. Inclusive, a gente precisa, no Brasil, de uma nova, e essa nova geração de políticos e políticas, que eu chamo de políticos revolucionários,
ela já existe, ela está aí, né? Tem uma geração, por exemplo, durante a pandemia, que não ficou esperando institucionalidade, caiu para dentro, já é das periferias, foi articular redes de solidariedade, foi preparar resistência, sabe? E eles estão aí, estão no corre. Então a gente precisa unir uma coisa com a outra. A unidade popular existe para isso. Ela nasceu tentando unificar o movimento popular que já existe, real, concreto, objetivo, com chance, inclusive, de influir na institucionalidade, mas com o centro de fora. E o que a gente conversa com as pessoas? Olha aí o que está o Bolsonaro. Aí muitos desses eleitores de periferia, olha assim, mas aí teve o Lula, eles, inclusive, contagiados por essa grande imprensa, que tenta apresentar que o problema central dos governos do PT foi corrupção, entendeu? Nós não caímos nessa. O problema central foi muito, muito mais complexo do que isso. E eu acho que o problema central foi conciliar com o inimigo. Inclusive, está repetindo de novo, conciliar com quem é impossível se conciliar. As classes dominantes no Brasil, elas não têm projeto de mudança para a maioria. O projeto é para elas. E aí a gente conversa e fala, não tem só Lula e Bolsonaro, não, tem Léo Pérez. Pronto, a gente apresentou a alternativa. E apresenta o programa que nós estamos defendendo. Isso a gente está fazendo, sabe? Nossa campanha, nós começamos, até aparecemos nas pesquisas, nós não temos tempo de TV e rádio por causa desse absurdo, dessa cláusula de barreira, né, que inclusive partidos de esquerda votaram a favor disso, né, e agora inclusive se volta contra eles. Isso é um dos maiores absurdos que nós aceitamos, aliás, que alguns setores aceitaram no Brasil, né? Isso inclusive não restringe partido de direita fisiológica, restringiu aos nossos, né? Que inclusive eu não tenho tempo de TV e rádio. Se tivesse para falar isso que eu estou te falando aqui, que eu estou falando para vocês, eu desafio que a coisa ia mudar um pouquinho, viu? Apresentar essas propostas que eu estou fazendo, sabe? E eu queria ressaltar que o que eu acredito, principalmente, eu estou falando de não se pautar, o discurso central de se aliar com o inimigo é a tal da governabilidade. O que pode deter esse momento de violência, já respondendo a Cristina, na minha humilde avaliação? É a gente articular o movimento popular para o enfrentamento, não ficar só a eleição, ok, e é o povo na rua. Ao mesmo tempo, não vamos cometer o mesmo erro histórico da década de 60. Confiar nas instituições. Olha, as Forças Armadas, eu concordo, não é tudo a mesma coisa, mas o alto comando é o mesmo, ele é dirigido pelo mesmo projeto ideológico do alto comando que fez o golpe militar de 64, tanto que nenhum deles fala contra. Nenhum deles admite a gente dizer que aquilo foi golpe, que houve tortura. Eles não admitem que houve tortura até hoje. Então, vejamos o risco imenso que nós estamos vivendo no país. Eles estão tentando criar a correlação de força. E aí eu queria já convidar, inclusive, você, Chico, você, Cristina, você, Eduardo, dia 13, agora de junho, nós vamos fazer uma reunião. Inicialmente, ela vai ser lá no sindicato, na quadra do Sindicato dos Metroviários. Nós vamos fazer uma reunião suprapartidária, movimentos populares, partidos. Quem tiver interessado em defender as liberdades democráticas, ser contra a ditadura, inclusive para que essas eleições aconteçam de forma limpa, nós queremos convocar, tentar pelo menos que essa reunião tenha peso suficiente. Estamos chamando os movimentos populares, inclusive das candidaturas. Nós não estamos preocupados se vai votar no Lula, no Léo Pérez, em quem que for. Nós estamos convocando setores democráticos desse Brasil a ir para a rua. Nós entendemos, a esquerda precisa se articular e fazer um grandioso ato ainda em junho ou no início de julho e preparar uma jornada de manifestação no Brasil. Se a gente quer vitória, se a gente quer derrotar o fascismo mesmo, não foquemos só no processo eleitoral. Quero ressaltar isso. E a governabilidade, pautemos ela com o povo. Inclusive, nós temos proposta para isso, viu? Porque esse discursinho de que não tem jeito, tem que se aliar com o Centrão, isso foi montado. Nenhum partido, nenhuma coalizão, mesmo vencendo as eleições, vai ter maioria. Eu acho que a esquerda devia estar mais preocupada com outra coisa. Maioria no Congresso Nacional é impossível, do jeito que está montado. Preocupa em ter um terço das cadeiras, sabe? E se tiver tempo, eu explico isso aqui. A gente tem mais uma pergunta aqui para finalizar, mas eu queria fazer começando da seguinte maneira. Gente,
leonardopericles.oficial. Sigam ele, a gente está com um público bem grande aqui e vamos seguir. E eu vou te dizer por que eu estou conclamando as pessoas a seguir, Leonardo. E aí estou falando aqui, Eduardo Moreira, tá? É pessoal isso. Eu tenho certeza que esse foi o melhor discurso que eu ouvi e que eu vou ouvir até o final das eleições. Eu, Eduardo Moreira, tenho certeza que esse foi o melhor discurso que eu ouvi e tenho certeza que vai ser o que eu... Sabe por quê? Porque hoje em dia a gente se colocou nessa armadilha, sim, da governabilidade. Ah, Eduardo, mas é assim, você tem que entender. Mas sim, é uma armadilha. Você pode até dizer que não tem solução, mas que é uma armadilha então que a gente não pode nem falar o que acha que deveria ser. Muitas pessoas falaram, Eduardo, você tem que sair candidato. Eu não quero sair candidato, sabe por quê? Porque eu quero falar o que eu acho. E eu sei que eu vou contar para sempre com antipatia de alguns grupos, até mais sectários, dentro da própria esquerda, mas tudo bem. E eu vou continuar falando o que eu acho. Por exemplo, eu dei uma entrevista outro dia e falei que eu achava que o sistema financeiro tinha que ser todo estatizado. Eu acho que num país onde as coisas funcionam, não dá para deixar banqueiro decidindo para onde é que vai toda a poupança. 4,5 trilhões de reais, a gente brigando ali para 10 bi, 20 bi para investimento, e tem 4,5 trilhões de reais que é do povo, e que quem escolhe para onde é que vai são meia dúzia de pessoas aqui, a 10 quilômetros de onde a gente está. E aí, quem é que vai dizer? Ninguém vai dizer, nenhum candidato vai dizer que acha isso. Se falar isso, no dia seguinte é taxado de comunista, vai para Cuba, não sei o que, vai acabar com o país, não sei o que. Então, é isso que eu estou falando, você fala. Quem é que vai falar que o problema da esquerda no Brasil não foi a esquerda, foi não ter sido esquerda suficiente? Quem é que vai falar que o problema que a gente teve do período onde a esquerda esteve no poder foi não ter sido esquerda o suficiente? E não ter sido esquerda, pelo contrário. Quem é que vai falar que a gente tem que não só não deixar, não deixa privatizar a Petrobras. Petrobras, meu amigo, o governo é dono de 40%, de 30% da Petrobras, 40% é investidor estrangeiro. Quem é que vai falar que deveria reestatizar a Petrobras? Então, sim, a gente precisa falar isso, senão não tem esquerda, meu irmão. Senão não tem enfrentamento. Então, eu só queria começar te parabenizando e falando da necessidade de ter alguém que fala isso com propriedade, meu irmão. E fala assim com substância, entendeu? E fala com verdade, uma fala genuína. E aí eu queria te perguntar um desafio, que é o seguinte. Com essa guerra que foi feita, com esse ataque que foi feito aos sindicatos, às associações, com essa mudança de paradigma da economia que passa a ser uma economia de serviços e menos da indústria, ou seja, o tal trabalhador, o operário, mudou a característica dele. Com a mudança até de forças importantes políticas, como, por exemplo, você não tem mais as comunidades eclesiais de base, né? As igrejas mudaram as forças de poder ali. Nesse novo paradigma, Leonardo, como conseguir conclamar o povo? É o que a gente falou, tem cara morrendo em câmara de gás. O Brasil, o país que mais morreu gente, o país que mais morreu gente por 100 mil habitantes de todas as grandes economias do mundo. E não dá para conseguir, assim, encontrar uma maneira de juntar todo mundo. A gente está entrando nesse problema que os monopólios do Facebook, o monopólio da comunicação é privado. Tem dono esse negócio. Então, como conseguir fazer essa revolução popular? Como conseguir unir essas pessoas, Leonardo? Assim, primeiro eu queria te agradecer, né, pelas suas palavras. Eu até fiquei um pouco emocionado aqui, porque não é fácil, né? A gente enfrenta aí grandes conglomerados em todos os sentidos, né? Que tentam, inclusive, impedir que a gente fale, né? Que isso aqui seja dito, né? Agora, eu falei do trabalho de base. Eu não acredito em nenhuma outra forma que não trabalho de base. Lideranças que não estejam contaminadas por esse discurso só institucional, sabe? Só do possível, só do parlamentarismo, sabe? Tem que ter uma turma que está preocupada em ir até as últimas consequências. A Unidade Popular nasceu assim. A crítica que a gente faz aos setores da esquerda, eu volto a dizer, não é
a crítica da direita. Essa aí, ela fez para enfraquecer, para destruir, e não conseguiu. Veja que é mentirosa, inclusive ela não tem autoridade para criticar, porque ela é toda corrupta. Como é que ela pode ficar falando de corrupção? Veja o Moro, onde que ele foi parar, na lata, e está indo para a lata do lixo da história. E quem foi com ele? O PSDB. O que aconteceu com o PSDB no Brasil? Né? Então, é só olhar para esses setores. Agora, nós precisamos dialogar, sabe? É muito distante. Até os parlamentares do campo da esquerda se afastou demais, sabe? Começa esse negócio que político tem que ser espelhado tem um modo da política hoje que é um negócio assim, virou político, ele tem que se espelhar mais naquele tipo de empresário, de grande empresário, sabe? Fica longe do povo, tem que andar de terno e gravata, são as coisas que vai afastando, assim, fica inalcançável. Nós não somos isso, sabe? Se a gente for isso, acabou a esquerda se a gente ficar assim, sabe? Nós temos que ser outra coisa. E a gente está pautando isso aqui. Meus queridos, eu sei que o tempo é curto, eu queria só apresentar uns pontinhos do nosso programa. A dívida pública, Eduardo. A dívida pública. Eu acho que outra coisa que eu fico absurdado é setores da esquerda falar que isso é secundário. Essa dívida pública, nesses últimos anos, ela impôs teto de gasto no Brasil, falando que tinha gastança. Com quem? Sabe? Está matando gente. O teto de gasto no Brasil, ele mata gente. No período da pandemia, até agora, o SUS tem o menor investimento em 10 anos. O problema do SUS não é de projeto, é de investimento. Ele é copiado, ele tenta se copiar no mundo inteiro. O Obama tentou fazer nos Estados Unidos e não conseguiu, pelo tamanho reacionário daqueles setores privados, principalmente dos conglomerados de saúde privado. Tem que ter investimento, tem que quebrar o teto de gasto no Brasil, tem que ser derrubado. A emenda constitucional 95 é o maior crime contra o povo, reforma trabalhista e da Previdência. Eu falei o negócio aqui que da governabilidade, o que a esquerda tinha que preocupar com ter um terço do Congresso Nacional? Para a gente governar convocando referendo revogatório e plebiscito. Já que tá bom, o voto é tão importante, eu também acho. Mas não é só votar de 2 em 2 anos. Convoque o povo a revogar. Mais avançado que o Congresso Nacional dos 513 deputados é convocar o povo brasileiro para revogar a emenda constitucional 95, eu te garanto. As pesquisas, eu vi você falando mais cedo aqui, Eduardo, as pesquisas são encomendadas pelos bancos, né? Eu fico também impressionado com resultados de pesquisa. Me chamou a atenção a pesquisa da XP, de 2021, do segundo semestre, vocês devem ter visto. O resultado dela fala assim, a maioria do povo brasileiro é a favor da intervenção do Estado na economia. Opa, medida de direita essa? Intervenção do Estado na economia. A maioria do povo brasileiro é contra as privatizações. Inclusive, a Folha de São Paulo mostra isso. Ela tem pelo menos uns 15 anos que eles colocam as perguntas, alteram o jeito de perguntar. A maioria do povo brasileiro é contra o neoliberalismo. Eu quero ressaltar isso. Se coloca essas medidas em debate, nunca foram debatidas. Todos os governos pós-ditadura militar, a política econômica é comandada pela grande burguesia do Brasil, por os bancos centralmente. Mandam e desmandam. Essa é a questão. Nós temos que ir para o enfrentamento com esse setor. Convoca um referendo revogatório e vai revogar a emenda constitucional 95. Vai revogar a reforma trabalhista e da Previdência. É ponto de partida, não é final, é ponto de partida para governar. E entra na auditoria da dívida no Brasil. Sabe para quê? Pega aquela dinheirama dos juros. Eu não sou economista, não sou especialista, mas aprendo muito com a auditoria cidadã da dívida, que é o grupo mais sério que discute e estuda, porque o resto dos outros setores não estudam essa questão, essa chaga do Brasil. Juros, só o que é pago de juros todo ano é mais do que o orçamento da saúde e da educação junto. E tem dinheiro, o problema do Brasil não é que não tem dinheiro, o problema é que não sobra. Nós temos que atacar esse setor do capital financeiro muito rico no Brasil. Se não fizer isso, e a outra medida para ter dinheiro, taxar grandes fortunas. E quem estiver achando que eu sou muito radical, essas duas medidas estão na Constituição. Sabe? Inclusive, países capitalistas, mundo afora, taxa grande fortuna. Isso não é nenhum absurdo. Sabe? As medidas, e essa base que eu estou apresentando aqui é uma base socialista. Olha que coisa. É um programa socialista para o Brasil. Sabe?
essa é a questão fundamental, porque debaixo do capitalismo também nós não vamos ver melhorias para o Brasil, porque tem 522 anos que quem governa, por fim, eu quero ressaltar aqui o seguinte, povo brasileiro, quem estiver nos assistindo, não caia nesse discurso plantado pelas classes dominantes, que tem gente, inclusive boa, que fica reproduzindo, que o povo não sabe votar. Por isso que a coisa está assim. Olha, primeiro que no processo eleitoral vão ser, o grupo que está com o Bolsonaro vai ter bilhões formado fundo partidário, fundo eleitoral, para disputar o processo, fora a ajuda dos grandes empresários. São bilhões. Mesmo a campanha do ex-presidente Lula também vai ter alguns bilhões para o processo, sabe? A UP tem 0,02% do fundo eleitoral. Não tem nem direito a fundo partidário. Então, o resultado do processo eleitoral também vai ser guiado pelo poder do capital financeiro. Sabe? No final das contas, a maioria que foi eleita não é que o povo brasileiro, é que apareceu para o povo. Sabe? O setor, os melhores mesmo, são poucos que vão conseguir aparecer debaixo desse processo. É claro que tem parlamentares fantásticos. Em todos os partidos de esquerda tem gente muito avançada e importante. Estou falando que é só a gente, não. Tem setores da esquerda muito bons. Mas o que eu quero ressaltar? Que é guiado o processo pela força do capital financeiro. Então, eles que governam e são responsáveis pela situação que nós estamos até aqui. Nunca a classe trabalhadora, de forma direta, governou o Brasil. Nós não podemos ser responsabilizados pelo Brasil ter dado no que deu. Essa responsabilização tem que estar na mão das classes dominantes. São menos de 1% da população. Eles são culpados, responsáveis pelo Brasil estar do jeito que está. E aí, por que da nossa pré-candidatura? Para a primeira vez, ter um lado de cá governando. Vamos testar? Eu estou chamando todo mundo aqui a fazer esse teste. Vamos ver no que dá. Ter um preto pobre, trabalhador de periferia, virar presidente da República com essas propostas que eu estou fazendo. Vamos ver, aí sim. Isso vai ser antissistema. Porque nós vamos colocar o povo em enfrentamento com esses 522 anos de miséria, de pobreza, de fome. Eu acho que essa é a questão fundamental. E se a gente começa uma campanha, esses próximos dias, para eu ir para os debates, pelo menos, porque eu não sou proibido. Eu não vou ter tempo de TV e rádio por volto a dizer, me perdoe palavrão, essa desgraça que é essa cláusula de barreira. Mas as grandes redes de televisão, elas não têm obrigação de não me convidar para os debates. Nós vamos fazer uma campanha para que eu vá para os debates, e eu vou dizer isso nos debates. Esse cagão desse Bolsonaro não vai. Né? Ele já está ponquido, não vai ter coragem de ir e tal, mas direi na cara, e direito à cadeira vazia dele também, essas questões que a gente está falando aqui. Vamos ver, vamos pagar para ver, ter um projeto desse em governo. Vamos para cima. A América Latina está soprando para a esquerda, vamos embora, sabe? Mas sem direita. Ah, mas é a direita? Ela que se vire, eles são minoria na sociedade, se virem. Sabe, eu estou falando da maioria do Brasil. A democracia, valer. Nós estamos falando de Constituição. Lá prega que a maioria é que toma a decisão. A democracia só pode ser efetivada pela maioria. Então, eu estou propondo um projeto que a maioria começa a governar. Ela vai aprendendo a governar, porque nós estamos, nesses 522 anos, educada na chibata. É abaixar a cabeça assim, e aceitar. E os que se revoltaram, porque tem muita revolta na nossa história, repressão violenta. Estou propondo um governo que vai ajudando, se educando e aprendendo que o povo é que manda, dirige, tem mecanismo para o povo dirigir. Esse projeto é um projeto socialista, o povo mandar no Brasil. Eu estou propondo isso, esses milhões de explorados e oprimidos tomar a linha de frente, sabe? Essa é a questão. Isso que é o debate da esquerda, na minha humilde avaliação dos próximos anos. Nós temos que assumir a direção, sabe? Aquilo, volto a dizer, o povo chileno é o vencendo aqui a luz nessa América do Sul aqui, sabe? Aquela Assembleia Nacional Constituinte que eles fizeram lá, aquilo é fora do comum, aquilo foi um negócio extraordinário. O povo forjou aquilo e falou, vai ser assim, e vai ser assim, está sendo assim, sabe? É isso. Isso que precisa ser feito. A voz da maioria precisa valer no Brasil. Leonardo Péricles, você me deixou de alma lavada aí de vez em quando, isso é bom, e ó, já fiquei sabendo que já aumentou mais de 1.000 pessoas, o pessoal tá aqui, mais de 1.000 pessoas já entraram lá e estão seguindo, e é o seguinte, 1.000 não, se aqui tem quase 5.000 pessoas assistindo, vamos todo mundo seguir lá o Leonardo Péricles agora, @LeonardoPéricles,
ponto oficial. Vamos, gente, porque é o seguinte, tem que trazer as ideias para o debate. Depois, tem até uma frase, eu não lembro quem falou isso, é o seguinte, depois a gente debate o que é o possível. Mas se a gente não lutar pelo que é o ideal, pô, aí o possível fica uma porcaria. Então é o seguinte, pô, necessário, na minha opinião, necessário Leonardo Péricles, e como a gente combinou, o mesmo tempo aqui que recebeu o Ciro Gomes e o mesmo tempo que vão receber os outros candidatos, porque aqui não é fundo eleitoral, não. Aqui não é 0,02%, não. Aqui você vai ter o mesmo tempo, meu irmão. Muito obrigado, Cristina Serra, muito obrigado. E a gente vai agora para o Boletim de Economia. Eu passo só para você dar um tchau para a galera. Beleza, então obrigado. Sigam a gente lá nas mídias sociais, tanto no Instagram. Procura Leonardo Pérez e procura o nosso partido também, Unidade Popular, e sigam a gente lá. E o convite para vocês, para todos aqui, dia 13, às 19 horas, em São Paulo, na quadra dos sindicatos metroviários, um movimento, uma reunião bem ampla para pensar a volta das mobilizações com peso no Brasil. No mais, muito obrigado, viu, pelas palavras, pelo carinho, pelo espaço aqui para a gente estar falando, tá bom? Forte abraço para vocês, estamos juntos, até depois da vitória. Valeu, Cristina. Muito obrigado, Cristina. Gente, radicais e amorosos. Vamos em frente. É isso aí.